É verdade que Deus vos disse: não podeis comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: não podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não podeis comer dela nem tocar-lhe, senão morrereis. A serpente disse então à mulher: não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dela comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher reparou então que a árvore era boa para comer, agradável à vista e desejável para adquirir conhecimento. Colheu o seu fruto, comeu e deu-o a seu marido, que estava junto dela, e ele também comeu. Então abriram-se os olhos aos dois e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e cingiram-se com elas. Mas ao ouvirem os passos do Senhor Deus, que passeava no jardim pela brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Palavra do Senhor. Feliz o que foi absolvido do seu pecado. Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absolvido do pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade, em cujo espírito não há engano. Feliz o que foi absolvido do seu pecado. Confessei-vos o meu pecado e não escondi a minha culpa. Disse: vou confessar ao Senhor a minha falta e logo me perdoaste a culpa do pecado. Feliz o que foi absolvido do seu pecado. Por isso a vós se dirige todo o fiel no tempo de tribulação, quando se transbordarem as águas caudalosas, só eu não ando de atingir. Feliz o que foi absolvido do seu pecado. Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos perigos. Fazei que à minha volta só haja hinos de vitória. Feliz o que foi absolvido do seu pecado. Aclamemos agora o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Abre, Senhor, o nosso coração para recebermos a palavra do vosso Filho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidónia, veio para o mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo que mal podia falar. Suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-se com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a falar corretamente. Jesus recomendou então que não contasse nada a ninguém, mas quanto mais lhe recomendava, tanto mais intensamente eles o apregoavam. Cheios de assombro diziam: tudo o que faz é admirável. Faz que os surdos ouçam e que os mudos falem. Palavra da salvação. O relato que nós ouvíamos do livro do Gênesis tem uma força poética única. E em vez de falar de um acontecimento lá de trás, fala da tentação de todos nós,
de entendendo mal aquilo que Deus nos pede e Deus nos propõe, acabarmos por ser induzidos ao próprio pecado. Deus coloca no centro do jardim, de forma simbólica, a árvore da vida. Mas, de facto, veda o acesso à árvore da ciência do bem e do mal. Como quer dizer, a tentação da autossuficiência, de prescindirmos de Deus, dos outros e até do próprio mundo, para dar harmonia e sentido na nossa vida. Essa autodeterminação frente a tudo, sem qualquer limite, acaba por ser a aniquilação do próprio homem. E é por aí que os maus entendidos começam. A serpente, símbolo da tentação, e do próprio Satanás, que instaura a dúvida da fé dentro de nós, começa por exagerar, diz que Deus proibiu de comer de todas as árvores do jardim. E Eva depois agiganta um bocadinho a proibição de Deus. Não, estamos proibidos de comer só de uma. Mas o desejo de ultrapassar essa dependência, de sentir que podemos seguir sozinhos o nosso caminho, que podemos competir com Deus, acaba por ser mais forte. E isto, amigos, não é a nossa história lá de trás. É a nossa história de todos os dias, onde a tentação, a ideia que podemos prescindir de Deus e dos outros, tantas vezes nos visita. E por isso, aquele par humano que era chamado a resplandecer no mundo a imagem do Deus vivo, por ser criado à imagem do seu amor, acaba de forma dramática, escondendo-se quando ouvem os passos de Deus entre as árvores do jardim. E aquilo que devia resplandecer no mundo torna-se objeto da nossa humilhação, da nossa vergonha, da nossa dificuldade de aceitar a presença do Senhor. Qual o maior pecado? Comer de um fruto ou prescindir de Deus? Qual o maior pecado? Não resistir à tentação e transgredir ou esconder-se desse Deus da misericórdia, sempre disposto a perdoar. O Evangelho aponta-nos agora outro horizonte e vem-nos dizer de que aquilo que se fecha ao homem quando procura prescindir de Deus, abre-se agora quando aceita a palavra de Jesus. E por isso mesmo, perante aquele surdo-mudo, Jesus toca-o e diz-lhe, Efatá, abre-te, para que ele possa proclamar as maravilhas de Deus. E é esse o desejo de Jesus, libertar a todos do jugo da escravidão, que é a ideia de pensar que podemos construir a nossa vida de forma isolada dos outros. Jesus, pelo contrário, a todos reintegra, a todos chama a sua graça. Hoje, na família hospitaleira, é recordada a figura de um beato, José Olalo Valdés. Nasceu em Cuba, foi em Cuba criado num orfanato e depois descobre a sua vocação ao serviço dos irmãos de São João de Deus. E vale a pena recordar o seu percurso, pois pelas obras de misericórdia, pelo cuidado que ele tinha com os doentes e com os enfermos, e por ser um retrato vivo deste Jesus que vai ao encontro dos outros, ele era sempre chamado Padre José.
apesar de continuar como um leigo com votos religiosos. E isto vale a pena recordar, como este nosso sacerdócio comum nos torna verdadeiramente parecidos com Jesus, o verdadeiro e único sacerdócio, quando exercemos a caridade em nome de Deus. E o cuidado que ele teve em épocas difíceis de epidemias, sem medo de se contagiar, mas levando alimentos aos pobres, acolhendo os doentes, mostrando misericórdia e caridade, faz com que a vida deste homem que viveu no século XIX se gastasse exatamente nisso, como testemunha do amor de Deus no mundo. Vamos pedir que hoje, recordando também José Eulálio Valdez, que é específico da Ordem de São João de Deus, mas que nós nesta Igreja diocesana podemos também nos inspirar no seu caminho de perfeição, pedindo que nós, ao lado da confissão da fé, do louvor que prestamos ao Senhor nesta Eucaristia, juntamos o ardor da caridade sem limites para podermos acolher os outros, como o próprio Jesus, que a todos abriu o reino dos céus e a proclamação do louvor do Pai. E agora, confiadamente, vamos elevar as nossas preces ao Senhor. Rezemos pela Santa Igreja de Jesus, para que ela seja sempre cheia de ternura para com os pecadores, lhes aponte o caminho da misericórdia e interceda por eles na sua oração. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Rezemos pelos nossos pastores, para que sejam sempre solícitos junto dos doentes e anuncie que neles se realiza o mistério pascal de Jesus Cristo como nosso Redentor. Oremos, irmãos. Vamos rezar também por todos os jovens, para que saibam sempre acolher a vontade de Deus e saibam viver a sua relação de amor com profundidade e fé. Oremos, irmãos. Vamos rezar também por esses doentes hospitalizados, por aqueles que vivem em lares, a quem a solidão tem custado tanto nestes dias. Rezemos também por aqueles que vivem confinados por razões de saúde, quer por estarem infectados, quer por confinamentos profiláticos, para que o Senhor se compadeça de todos, reacenda a sua esperança e possamos conhecer futuramente a ação redentora do nosso Deus. Oremos, irmãos. Rezemos por todos os defuntos. E hoje em especial rezemos por Arnaldo Garcia, que tão novo partiu deste mundo para a glória do Pai, para que o Senhor se compadeça de todos os que partiram deste mundo marcados com o sinal da fé e os acolha na glória do seu reino. Oremos, irmãos. Ouvi, Deus de bondade, as preces do vosso povo suplicante e concedei-nos aquilo que só de vós esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos agora sentar-nos, amigos.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. E assim esse sacrifício ao Deus de nós é agradável. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que criaste o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra,
Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São João de Deus e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, esta união do corpo e sangue. Receber descida para a vida eterna, a comunhão do vosso corpo e sangue. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amigos, os que vamos comungar, permaneçamos de pé até recebermos a comunhão. Os que não vão comungar e aqueles que já comungaram, pedimos que se sentem para não haver hesitações na distribuição da Sagrada Comunhão. Aclamemos agora Jesus, aquele que vem abrir-nos as portas da misericórdia do Pai. O corpo de Cristo.
que me conduz, minha vida e minha luz, minha vida e minha luz. Eu sinto tão feliz, quero proclamar que és o Senhor, que nos enches de amor. Jesus, oh Jesus, te quero oferecer. Jesus, ó Jesus, toda a minha vida. Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de nos despedirmos, vamos pedir que o Santíssimo Sacramento, que está ali na porta da igreja, para a nossa adoração, e também para que Ele olhe para o sofrimento de tanta gente na nossa cidade, nos abençoe e nos dê a esperança de verdadeiramente o Senhor Jesus abrir para nós as portas do reino dos céus.
Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Recordava que agora temos de sair pela porta da traseira na Rua Brás Pacheco. Vamos na paz.